Ok, então durante a semana eu observei lá no nosso grupo do Facebook sobre síndrome do pânico os questionamentos e vários os membros e usuários ali questionando, reclamando, pontuando, desabafando em relação ao familiar, né? A sua família, não, a minha família não me entende, o meu marido não me entende, a minha mãe não me entende, os meus filhos não estão me entendendo. Então eu achei bacana falar a respeito sobre isso, porque em linhas gerais, quando nós falamos de qualquer desconforto mental, qualquer desordem mental, qualquer desconforto emocional, é inevitável nós falarmos sobre as nossas famílias. Né? Porque o meu pai, porque a minha mãe, quando eu era pequena, quando eu era pequeno, é inevitável. E é inevitável por quê? Né? A Paula, Lucila, porque eu sinto sempre aquela sensação de morte, pensamentos de morte, coração. Porque isso faz parte do que você tem, Paula. É assim. Essa é a condição humana e a sua condição humana temporariamente está em desordem. Então, pensar tudo isso, ter pensamentos catastróficos e tudo mais, está ligado ao que você desenvolveu. Agora, mais do que saber só o porquê, além do porquê, é saber o que fazer, né? Que como nós estamos muito assim, né, agoniados, em angústia, tudo, e com a cabeça bem atrapalhada, né? Nós não conseguimos pensar o que eu tenho que fazer a respeito. Então, olha só. Então, eu vou tentar ver se eu consigo raciocinar aqui sem ler muito vocês para não perder a linha de raciocínio. Né? Eu peço até que vocês economizem as perguntas, né? Para só no final. Bom, qual foi o título que eu, né, acabei escolhendo para nós, para todos nós? Ajude sua família a ajudar você. Parece bobagem, parece brincadeira de criança e gibi, mas não é. Porque tudo que nós aprendemos, toda a necessidade que nós precisamos, toda a atenção, aconchego, amor, atenção, respeito, nós aprendemos e vamos continuar necessitando a partir do nosso núcleo familiar. Todo mundo concorda comigo que a família, o nosso núcleo familiar, ele é o local, o que nós passamos com todas as possibilidades da condição humana. Todas emocionais. Ali eu vou saber o que é amor, ali eu vou saber o que é raiva, ali eu vou saber o que é ódio, ali eu vou saber tudo, absolutamente tudo que um ser humano ele ainda vai experimentar na vida, ele começa a partir do seu núcleo familiar. Né? Então, nós não estamos falando algo que não tem peso, nós estamos falando de algo que é fundamental ao nosso processo de ordem ou desordem. Né? Então, é ali que eu vou aprender. Ali que eu vou saber o que é lidar com o outro, eu vou reconhecer o outro, eu vou valorizar o outro ou não. Né? Então, mas antes de aprofundar esse assunto, se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem. Agora, antes de mais nada, antes de começar e continuar a nossa. Eu botei hoje meu slide cheio de figurinha. Eu acho que meu lado infantil. Eu acho que eu parei na fase. Deixa eu ver. Da latência. Então percebam, olha o seguinte: você precisa responder, todos vocês, a uma pergunta em primeiro lugar para eu decidir nesse exato momento se eu vou desligar o meu computador, vou colocar meus pés para cima e vou curtir o Faustão, ou se eu vou continuar a palestra, aliás, a reflexão, porque é muito mais do que eu pretendo com vocês hoje. É o momento de todo mundo pensar, sair daquele local da criança mimadinha, da criança, da vítima do século, para um outro lugar. Então, imaginem vocês pegando e trocando de cadeira. Quem quiser, por favor, levanta a bunda da cadeira e senta de novo. Porque a partir de agora eu quero saber de vocês o seguinte: vocês pretendem gerenciar o problema de vocês ou vocês querem afrontar o problema de vocês? Vamos aprender hoje, de alguma forma, a refletir como gerenciar
as coisas que eu passo em relação à minha família, ou eu vou querer afrontar a minha família, dizer quem é o culpado, dizer que eu sou assim porque a minha mãe, porque meu marido é assim. Eu quero saber aonde vocês vão se posicionar na cadeira, para nós continuarmos a conversar. Né? Então nós temos um problema, perfeito? E não é só a Bianca, Paulo, Fadini, Adel, eu, todos nós. Lembra, a família é um núcleo muito importante. Ali nós aprendemos tudo, né? A capacidade de suportar, ser ou não uma pessoa resiliente, ser ou não uma pessoa assertiva, ser ou não uma pessoa com autoestima baixa. É ali e é sempre assim. Certo? Então, antes de você achar que é só com você que acontece, que a sua família é pior do que uma novela mexicana lá do SBT, perceba que o que você está passando, a humanidade passa. A humanidade passa de uma forma ou de outra. Nós, particularmente, que estamos aqui, só tomamos conta disso, ou percebemos isso, porque desenvolvemos um transtorno. Que eu tenho que estar nomeando isso e dando aí quem foi o culpado. Eu estou assim, eu não estou bem, então precisa existir na face da terra um culpado. Então eu preciso culpar. Evidentemente eu vou culpar a família, porque ela tem essa importância toda que eu falei para vocês. Então, além de nós aprendermos tudo na família, além disso, a família ela vai ensinar, quer dizer, a relação interpessoal, afetiva, ela ainda vai me ensinar, né, através das experiências, traumas, abandonos ou não, aconchego e tudo mais, a regular as minhas emoções. Olha que interessante. Além de tudo, é ali que eu tenho o meu botãozinho, né? Se eu vou estar funcionando na vida a 180 graus, se eu vou estar na vida funcionando a 500 graus. Pois é, como é que eu vou estar? Então, a regular as minhas emoções, eu também vou estar aprendendo dentro da minha família. Então, ficou meio dedão em cima do não sei o que, né? Todos nós fazemos o que sabemos fazer. Essa afirmação é uma verdade para você? Sim ou não? É uma verdade ou não é? Todos nós fazemos o que sabemos fazer. Quem concorda e quem discorda? É uma verdade para a maioria? Né? Se eu pedir, por exemplo, se uma pessoa não domina esse assunto, ela pode falar da experiência dela, mas vamos supor que profissionalmente ou tecnicamente ela não sabe se expor. Se eu pedir para alguém subir agora, entrar no áudio, quem não é da área, ou quem não verbaliza, né? Vamos supor, se eu sou agora uma pessoa tímida, ou que ela não tenha microfone, ou porque a casa dela nesse momento está uma bagunça, ela não pode subir, ela não está fazendo por N motivos, que eu posso supor, né? Ou ela não está fazendo porque ela não sabe fazer. Então, a gente não pede para os outros o que eles não sabem fazer. O máximo que você pode fazer é ir capacitando a pessoa que não sabe fazer. Então, se todos nós fazemos o que sabemos fazer e não o que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero, né? Eu posso incluir quem nesse contexto? Quem vocês acham que nós podemos estar incluindo nesse contexto? Eu? Você? Meus irmãos? Meu pai? A minha mãe? O meu tio? O meu chefe? Todos? Todos, né? Todos é todos. Então, eu estou incluindo também o meu pai e a minha mãe. Perfeito? Ok. Vocês estão tentando acompanhar, porque nós estamos falando hoje sobre o assunto de uma forma séria, tá? Nós não estamos falando de outra forma, a não ser uma forma séria e adulta, né?
Todos nós estamos lidando com uma desorganização familiar. Vocês concordam comigo que nós, a nossa família, nossa, minha, tua, vossa, dupla, nós estamos percebendo e percebemos há muito tempo que nós estamos com um núcleo familiar diferenciado? Que tudo está mudando e que tudo mudou? Perfeito. Então, o sentimento que nós estamos tendo, todos nós, de uns 40 anos para cá, 30 anos para cá, é que algo falhou. Algo está falhando, né? Ok, mesmo eu concordando com isso, eu vou ficar quanto tempo mais dizendo que a minha família é desorganizada, disfuncional? Quanto tempo será que eu preciso? 40, 50, 60 anos, 70, morrer assim, dizendo que todo o problema da minha existência ficou porque a minha mãe, porque meu pai, porque o meu marido, porque meu chefe, porque meu vizinho. Então, passou da hora de nós olharmos tudo isso, né? Ajudar, né? As pessoas terem vontade, desejo, respeito de ajudar a nós. Bom, aí vocês vão me dizer o seguinte, Lucila, mas eu não tenho apoio da minha família. Eu tenho síndrome do pânico, eu tenho tantas coisas envolvidas nas minhas questões e eu não tenho apoio. Eu estou isolada, eu fui colocada de lado. Então, nós que somos mamíferos, nós que nascemos e devemos viver em bando, olha que bacana que acontece na nossa vida. Olha só. Nós temos algo que é introjetado. Quando eu falar introjetado, eu estou falando que nós absorvemos isso como verdade. Já faz parte do meu ser. Então, eu creio nisso. Então, olha só. Quando nós vamos lidar com a nossa família, o núcleo familiar, a papai e a mamãe, nós temos dentro de nós, desde sempre, uma ilusão e uma tarefa de que nós temos um poder, né? Todos nós, quando estamos em bando, né? Como estamos todos coladinhos uns aos outros, nós temos poder. Eu vou fazer um paralelo ao que acontece na atualidade, certo? Se um black bloc for na rua sozinho, mascarado, ele tem poder contra um batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro? Umzinho, não. Se ele for em 200, se ele for em 1000, se ele for em 300 mil, olha só, tanto de um lado quanto de outro. Então, essa sensação de andar em rebanho, de ganhar pela massa e que tudo isso funcione muito bem, é muito forte em nós. Então, quando a família falha, e por que ela falha? Porque nós estamos falando de questões culturais, né? Essa que eu acabei de dizer também, que o papai e a mamãe sempre sabem tudo. Papai e mamãe não faz sexo, né? Eles não fazem sexo, eu não consigo nem imaginar a cena bizarra, não é isso? Eu tenho dentro da minha família as questões religiosas, eu tenho na minha família as questões econômicas envolvidas, e eu tenho dentro da família o ideal, né, que ela projetou para mim. Olha quantas coisas falham quando algo, eu, você, todos nós apresentamos uma disfunção mental, algo ligado a tanto preconceito, porque o preconceito não vem só da família, vem da sociedade e vem de você. Você também é preconceituoso. Você, antes de desenvolver qualquer coisa dessa ordem, você também tirava sarro. Aliás, você nem pensava nisso. Aliás, não é? É porque agora dói, né? Quando a aguinha bate na bunda, é que a gente começa a falar, ih, não é que isso existe? Anteriormente a isso, ninguém sabia o que era. E se sabia, era tirando sarro. Ou era botando, isolando e colocando a pessoa. Ai, aquela menina é tão chata da minha escola, vive isolada, passando mal, vomita. E eu lá, né? Toda, né? Toda bonitinha, toda loura, toda linda, magrinha, não é verdade? Então percebam o seguinte, não somos diferentes uns dos outros. Essa é a grande verdade. Dependendo do local que eu estou ocupando naquele exato momento, eu vou ter uma reação
X ou Y. Então, já é uma boa maneira a gente não estar julgando as pessoas, porque somos muito parecidos, né? O Walter, mas não como passar por cima de traumas. Não, mas não é para passar por cima não, Walter, muito pelo contrário, né? É muito pelo contrário, mas hoje nós vamos só explicar o seguinte: quando um familiar tem, né, o conhecimento que dentro do núcleo familiar existe uma pessoa com transtorno mental ou transtorno da mente ou doença psiquiátrica, eu quero passar para vocês o seguinte: nós estamos lidando, esse pai, esta mãe, este marido, essa esposa, está enfrentando no primeiro momento tudo isso que eu falei, que é o contexto cultural, que envolve o preconceito, as questões econômicas de não poder pagar o que deveria e gostaria de pagar para o seu filho. Tem as questões religiosas, né? Você só tem isso porque é falta de Deus no coração. Vai falar com o pastor que ele vai fazer um troço lá que vai sair o teu demônio, né? E tem o ideal, todo pai e toda mãe projeta um ideal. Então, olha só como é que é interessante. Tudo que o pai e a mãe sentem, vocês também sentem. Em relação à sociedade, ao namorado, a vocês que já são mães e pais e têm transtorno, não é isso? O preconceito vem absolutamente de todos, porque é social, Paula. Não é da Maria, que é sua mãe, não é do João, que é seu pai. Nós estamos falando de uma família, de uma sociedade preconceituosa. Vamos dar mais um exemplo? Todo mundo sabe aqui, né, sobre o preconceito em relação aos negros. Eu estou falando alguma mentira? Todo mundo sabe aqui o preconceito em relação às pessoas gordas. Eu estou falando alguma mentira? Todo mundo sabe aqui o preconceito contra os homossexuais. Então, diante disso que é fato, eu não estou contando aqui conversinha, nós vivemos numa sociedade, no mundo, né, para mais ou para menos, de um processo inerente a todo ser humano, que é o preconceito. Por quê? Porque nós não sabemos lidar com as diferenças. Então, quando um pai e uma mãe recebe o diagnóstico do filho, né, ou nem isso, porque não quer nem e nem procura saber, eu estou lidando com o sentimento desse meu pai, da minha mãe, que passa por um atestado de incapacidade. O que eu fiz de errado? Por que eu não eduquei certo? Porque vocês pensam que autoestima baixa, culpabilidade, incertezas, porque na maioria o pai e a mãe não sabem o que fazer. Vocês percebem? Parem de idealizar o papai e a mamãe de vocês, tá certo? Porque eles também não sabem o que fazer com vocês. Percebem? Não sabem. Porque eles estão inseguros, porque economicamente eles não têm condição, porque a religião deles é complicada, porque socialmente vocês vão sofrer, eles sabem disso. Então, muitos vão trabalhar, a princípio, com um mecanismo muito, muito sério, que chama-se de negação. Não é falta de amor. É muito difícil para todos nós, pais, mães, filhos, maridos, esposas, aceitar que o que eu fiz, né? O que eu pari, o que eu criei, o que eu cuidei, tenha qualquer tipo de deficiência. Exato, Bianca. É por isso que nosso assunto hoje é sério. É um assunto para quem quer resolver. Porque eles não sabem o que fazem. Aí, beleza, olha tudo que está envolvido aqui, né? Então eu vou negar porque eu achei que a incapacidade é minha, eu tenho medo porque eu, na verdade, o meu projeto para os meus filhos vai ser um fracasso. Então, olha só, o pai e a mãe, marido e esposa, né? Todo mundo que está no núcleo familiar, eles ficam assim, eu brigo, eu coloco limite, eu aceito, eu fico calado, eu rejeito, eu fico indiferente, eu vou ter omissão, eu tenho vergonha, eu tenho culpa.
que é outro mecanismo. A negação primeiro e a outra é inevitável nós associarmos tudo isso a não sentir culpa, aonde eu errei. Foi porque meu marido me largou, foi porque ele largou eu e a Bianca, foi porque a pessoa não sabe. E ela vai ter também, como você, colocando culpa nos outros. Porque assumir a responsabilidade, que na verdade ninguém fez nada de errado. Todo mundo fez o que sabia fazer. Então, Manu, aí se você não concorda, vai questionando aí que a gente vai conversando a respeito, né? Pois bem, então se eu considero que o outro é igual a mim e que eu posso em algum momento ter pessoas mais capacitadas ou menos capacitadas em algum espaço na vida, né? Um chefe que se capacitou, ele é melhor do que eu, porque ele estudou, ok. A minha mãe e meu pai, se eles tiverem a maturidade emocional, se eles não forem narcisistas, se eles tiverem uma autoestima bacana, eles vão saber lidar com o que eu estou passando? Sim. Mas é inevitável eu me sentir culpada. Eu errei em alguma coisa, eu não sei lidar com isso. A sociedade também não sabe. Aí o pai, a mãe, o parente, o marido, né? Vai aonde? Perguntar para quem? Enquanto isso, lá na Bate-Caverna, para o doutor. Não é isso? Então todo mundo vai para o doutor. Aí, quando você vai no doutor, você tem também um leque imenso de possibilidades. Primeiro, a medicação. Porque o que é a medicação para nós, todos nós? É você fazer testes de acerto e erro. Perfeito? Ah, vou dizer isso também porque passa por aí também, Manu. Olha só, quando nós fazemos uma palestra, uma reunião, nós estamos falando de estatísticas, a maioria, normalmente, né? Porque nós temos aí todo o aparato, não é isso? Todo o aparato para dizer. Agora, eu ainda não falei sobre a superproteção. Porque a família que superprotege o seu filho não faz ele aprender a lidar com frustração, com um não, com maturidade. A pessoa não sabe, passa a vida inteira como você, que não consegue ficar sozinha. Percebe? Então, tudo que é de mais ou que é de menos, nós vamos ter comprometimentos, porque isso, de alguma forma, dificulta, em algum momento, o quê? O crescimento. O quê? A maturação. Eu preciso, né, ser maduro. Eu preciso ser adulto para enfrentar esse mundo que ele por si só, já é muito louco. Né? Sobreviver, viver, produzir, continuar saudável em todos os sentidos, ter uma casa, estudar, tudo isso é muito, muito louco, né? Tudo muito difícil, não é fácil para ninguém. Então, voltando aqui, quando nós voltamos para o nosso, vamos lá falar com o nosso médico, isso quando a família vai, né, ou não, né? O que acontece com tudo isso? Nós vamos ter perguntas, respostas, melhor dizendo isso, quando nós temos a capacidade de perguntar. Também muita instabilidade. Aí pergunta-se, doutor, por que eu tenho síndrome do pânico? Olha, até o momento nós temos aí alguns estudos em relação à predisposição genética, mas qual é a medicação? A medicação nós vamos testar a primeira isso quando eles conversam, né? Tantos miligramas, daqui a um tempinho você não terá mais crise, porém depois disso nós temos que aumentar o miligrama ou outra medicação, porque nós não temos uma medicação exata para a síndrome do pânico, né? Então muitos de vocês sabem disso, vão tomar de 6 meses a 2 anos e com grandes possibilidades de troca. Isso para o quadro de transtorno de ansiedade, ok? Então, não tem uma causa única para o que você sente. Toda vez que o remédio não der certo ou você tiver uma crise, isso esse sentimento do seu pai, da sua mãe vai ficar maior, né? Vai ficar, nossa vida, o que a minha filha tem, o que o meu filho tem, não tem solução, porque toma remédio, gasta dinheiro, vai no médico e não adianta nada. E, na verdade,
esse também não é o problema, porque a doença é assim, ou o transtorno, ele é assim. Nada, ele é isso. Não tem a medicação correta. Ah, mas olha só, então, nas questões psicológicas, por que as pessoas desenvolvem síndrome do pânico e outras não? Tem pessoas que têm tsunami, tem tufão, fica 10 dias embaixo do escombro ali e saem ali, né? A única que sobreviveu da família. E vive. E eu não suporto. Então, como assim? Como que funciona para um, não funciona para outro? Então, nas questões psicológicas, também eu vou ter algumas questões. Que, mais uma vez, envolve o pai, envolve a mãe, o núcleo familiar, o ambiente, a escola, a sua alimentação, o seu sono. Então, da mesma forma que cada um de vocês se percebe inseguros, o pai também, a mãe também, o marido também, a esposa também, os filhos também. Então não é nosso privilégio. A única coisa que nós temos de vantagem é que nós sabemos o que é e eles não. Então, o que normalmente a família faz? Nego, 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 nego. Nego. Se me perguntar, eu nego. Se a vizinha quiser saber, eu nego. Se minha filha quiser saber o que ela sente, eu também nego. Porque é o que eu falei, é uma negação. A pessoa não sabe o que vai fazer, ela para, ela cristaliza. E isso acontece com todos nós. E mais do que isso, Bianca, na minha opinião, todos deveriam. Um membro de uma família, que ele desenvolve qualquer transtorno da mente, na minha modesta opinião, deveria ser feito com um profissional primeiro no âmbito familiar, para depois perceber a disfunção, qual é o mecanismo, qual o trâmite daquela família, para depois fazer terapia individual. Porque não adianta muito pouco, sabe? Tratar e cuidar de uma pessoa com transtorno quando a família é doente, a família ela está também fragilizada. Ela também não entende o que está acontecendo. Então você cuida, né, do cliente, da pessoa que tem um transtorno e não cuida da onde ele vive. Então, os familiares vão continuar, né, sem saber, você vai melhorar um pouquinho, né? Porém, tudo que foi feito durante, né, as incertezas, inseguranças, o que eu fiz de errado, tudo isso vai marcando também a família. Então não é só você que está infeliz. A família, o núcleo familiar se torna infeliz. Isso, nós falamos no começo, né, Sérgio? Ainda tem essa mudança, né, da própria instituição familiar, que mudou muito depois, né? A família contemporânea, ela mudou muito, trazendo também instabilidades, não é? Então, não vamos falar nisso, nessa questão. Vamos falar mais desse nosso universo aqui. Então, quando eu começo a perceber que eu tenho uma família que também está disfuncional e que eu não sou a culpada, né? Porque recaímos nisso, de falar, então quer dizer que eu estou fazendo tudo isso, eu sou o problema da família, coitado do meu pai, da minha mãe que tem que me aguentar dessa forma, eu nem mereço estar vivo. Tem toda essa ilusão também. Não, você pode reagir assim, né? Todo mundo tem esse direito, como você pode ser a pessoa que vai ajudar a sua família neste momento, né? Cuidar um dos outros com mais respeito, com mais credibilidade. É hora de sentar e é hora de conversar. É hora de sentar e é hora de conversar. Porque eu desconheço, né? Salvo algumas famílias que nós estamos lidando com doenças mais sérias envolvidas, né? Eu desconheço. Deixa eu ver aqui se volta aqui. Eu desconheço algo que seja maior do que. Então, deixa eu voltar aqui para a gente conversar sobre isso primeiro, antes de botar o sentimento, o amor
Quando eu falo amor, afetividade, eu falo em tudo. Envolve também uma postura de respeito. Porque senão fica o infantil lidando com o infantil. Não é. Não existe. Primeiro nós temos que mudar o termo culpa. Primeiro nós temos que mudar esse termo culpa. Lembra? Todo mundo concordou no começo da nossa conversa que todos fazem o que sabem fazer. Então, tudo que eu estou falando, eu espero realmente que vocês absorvam de uma forma diferente hoje. Então, nós combinamos. Todo mundo faz o que sabe fazer. Portanto, não existe culpados. Existe sim responsabilidade. Então, a minha pergunta para vocês agora, para levar para casa de vocês aí, dentro de tudo que eu falei, qual é a responsabilidade de vocês perante o que está acontecendo dentro do núcleo familiar de vocês? Qual é a parte que te compete? Mais do que isso, o que você pode fazer da tua parte que te compete? É extraordinário, Del. É, para mim, a melhor técnica para a terapia familiar. Percebe? Então, o que nós temos que fazer agora, a partir de agora, se nós queremos gerenciar, eu quero gerenciar, eu reconheço a imperfeição no outro, eu reconheço a minha imperfeição. Eu sei a imperfeição da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do meu marido e a minha. Eu sei, eu percebi que essa perfeição que eu corro atrás e que minha mãe correu atrás achando que a família, né, ela tem a obrigação de só ter uma prole 100% saudável, 100% produtiva, 100% sem problema, né? Porque toda mãe tem essa ilusão, né? Todo pai tem essa ilusão. Eu quero para o meu filho o melhor. Se em algum momento desse percurso algo acontece extra à minha vontade, eu não sei lidar, porque eu idealizei um filho perfeito, eu idealizei uma filha perfeita. Não é? Então, como é que eu faço com isso? Primeiro, reconhecer algo que nós, cada um de nós que estamos aqui hoje, temos muita dificuldade de assumir, que chama-se responsabilidade. A maioria de nós. Nós temos uma dificuldade muito grande de assumir as nossas responsabilidades. Uma pessoa cronologicamente com 50 anos, 35, não significa muito. Se ela tiver lá dentro do seu contexto, né, a imaturidade emocional, ela vai sempre estar lidando com tudo isso e sempre, independente se é o chefe, se é a mãe, se é o filho, se é a avó, se é o avô, da mesma forma, uma forma imatura. Agora a pergunta é, vocês todos aqui, quem não é casado, quem ainda não tem filho, né? A maioria de nós aqui vamos querer ter o nosso núcleo familiar, não é verdade? Muitos já têm, outros vão querer ter, não é isso? Constituir uma família, ter uma profissão, não é todo mundo? A maioria é esse caminho que nós seguimos. E a pergunta é, vocês vão conseguir interromper esse ciclo? Para trás nós já conversamos hoje, e para frente agora. O que vocês estão fazendo com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos? É igual ou é diferente que fizeram com você? Algo para se pensar com seriedade. Porque hoje você é a pessoa que está com síndrome do pânico dizendo que a culpa foi da sua mãe e do seu pai. Daqui 15 anos é seu filho dizendo que ele passa o que está passando e teve síndrome do pânico porque foi você que fez isso com ele. Então, vocês estão tendo uma grande oportunidade de quebrar o ciclo, né? Até porque nós sabemos da predisposição genética. Então, o que eu percebo muito é a pessoa, né, no novo contexto, estar mãe, estar pai,
tratando os seus filhos, né, também de uma forma muito infantilizada e comprometendo o futuro também dessas mesmas crianças. Então é um ciclo sem fim. Ou não? Nós vamos fazer diferente? Vamos fazer diferente. Nós temos hoje conhecimento para fazer diferente. Se é conversar, se é uma conversa sincera, se é levar no psiquiatra, se é retomar relacionamentos, se é uma terapia familiar, seja o que for, mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa para o teu núcleo, né? E faça mais ainda para o teu crescimento, para o teu novo núcleo familiar, não ter esse processo. Não é isso? Lembre-se, saia do lugar de vítima. Você conhece a sua dor. Verbalize com assertividade. Todo mundo sabe o que é assertividade. Se não sabe fazer, aprenda a fazer. Aprenda. Ah, mas eu não sei. Vai aprender. Você é inteligente, tem cognição. Síndrome do pânico não deixa ninguém burro, muito pelo contrário, só dá em pessoas muito inteligentes. A bipolaridade, todas as doenças mentais. Só tem gente bam, bam, bam. Pega esse bam, bam, bam e usa para você de uma forma bacana. Não é? Então, olha só. Vai aprender a falar do seu sentimento, porque toda vez, percebam, toda vez que eu não souber falar de mim, um sintoma vai aparecer. Quer parar de ter sintoma? Aprenda a falar da sua dor. Sem escândalo, sem correr no meio da rua, sem precisar gritar, sem usar a raiva. Você pode dizer tudo o que você sente de uma forma assertiva, carinhosa e com respeito. Agora eu vou fazer uma brincadeira. De tudo que vocês passam, né, na vida de vocês. Escrevam uma frase assertiva para eu ler. Eu não vou ler o nome de vocês, não. Vamos falar uma frase assertiva. Vai, faz de conta que você está falando com o teu marido, com seu filho, com seu chefe, com a sua mãe, com seu pai, não interessa. Coloca uma coisa assertiva, que eu entenda a sua dor. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou seu chefe, eu sou seu marido, eu sou seu filho, pentelhão, eu sou tudo. Eu quero uma frase assertiva de vocês. Quem pode escrever uma baita frase assertiva para eu saber qual é a sua dor em relação a mim? Alguém consegue? Então vamos falar primeiro, Walter, o que é ser assertivo. Assertividade é você poder verbalizar de uma forma bem simples, tá? Eu vou verbalizar algo que é ao meu respeito, a respeito dos outros, da minha profissão, dos meus relacionamentos, da minha afetividade, sem nenhum componente emocional exacerbado, né? Eu não preciso falar do que eu sofro chorando. Eu posso verbalizar sem nenhum conteúdo emocional fora do normal. Eu não preciso gritar para dizer o que eu quero, eu não preciso chorar para dizer que eu sofro, eu não preciso falar e fofocar de ninguém para dizer que eu não estou bem, eu não preciso dizer que não. Eu posso, de uma forma assertiva, falar o que eu penso, sem precisar pegar a ferramenta emocional totalmente desequilibrada. Então vamos lá. Alguém tem uma frase? Uma frase bem assertiva? Faz de conta que eu sou o pai de vocês, a mãe de vocês, aquela pessoa que você quer falar. Então, Marta, é isso mesmo, é bom. E uma técnica? Olha, vocês querem uma técnica boa? Vocês querem uma técnica boa para aprender a ser assertivo? E poder conversar, se comunicar, não é aprender a ser assertivo, não. É aprender a se comunicar. Se eu falar agora aqui, né? Deixa eu pegar alguém com exemplo. Primeiro, antes de dar exemplo sobre como aprender a conversar com as pessoas, com o pai, com todo mundo, vocês vão testar durante a semana e vocês vão me contar depois. Deixa eu acabar de ler esses itens aqui que eu coloquei, né? Então, você conhece a sua dor. Ninguém, absolutamente ninguém conhece a tua dor, melhor do que você.
Ninguém sabe, só você. Então, verbalize com assertividade. Se não sabe fazer, aprenda. Você precisa de suporte, ok? Portanto, seja sincero, modesto e não desista. Porque muitas pessoas estão precisando de suporte e não largam a arrogância. Estão precisando de suporte, né, os nossos soldadinhos, para poder estar ajudando nesse processo e tem orgulho. Eu estou precisando, mas eu vitimismo, eu te culpo a minha mãe. Eu estou precisando. Eu não baixo a minha crista. Né? Então, vamos exercitar a sinceridade, a modéstia, né? E não desistir. Se você não sabe da tua responsabilidade, nunca saberá medir a do outro. As pessoas infantilizadas e vitimistas, elas cobram muito e não fazem nada. Eu cobro a responsabilidade no outro e não responsabilizo pela minha dor e pelo que eu passo. Não é isso? Não é isso que acontece? Eu exijo pontualidade, dinheiro, amor, tudo. Eu exijo tudo. Mas aí você pergunta, mas o que você realmente... Qual é a tua ligação, né, afetiva com essa pessoa? Ah, não, ele tem que me provar que me ama. Aliás, uma das frases melhores que eu defini... Aliás, que eu defini não, que eu ouvi de definição, por exemplo, desse nosso mecanismo é: eu te odeio, mas por favor, não me abandona. Vou repetir. Eu te odeio, mas não me abandone. Haja saco, né? Ou não? Vai ser chato assim aonde? Quem vai suportar isso? Eu maltrato e não quero ser abandonada. Isso é da condição humana, né, Deonice? Isso é da condição humana. Não é da Deonice, não é a Lucila, não é a Bianca, não é a Camila, não é a Adriana. Somos todos nós. Não é verdade? Somos todos nós. Se você não sabe amar, ser compreensivo, julgar, aceite. Você vai estar sozinho sempre. Se você não sabe amar, se você não é compreensivo, se você julga, então, por favor, tenha dignidade e aceite que você vai estar transitando e passando pelo todo o processo sozinho, que é o seu direito, ok? É seu direito. Agora, se você... Mas, Lucila, eu sei amar, eu sou compreensiva, eu não julgo as pessoas. Então, por favor, seja exemplo. A única forma de mudar supostamente o outro é dando exemplo. Se você é tudo isso, se você sabe amar, você é compreensivo, você não julga, você é tudo de bom.com.br, então seja um exemplo para sua família, para o seu núcleo, para os seus amigos, porque assim você pode operar algumas mudanças. Mude você primeiro, que o outro com certeza vai no embalo. E se não for no embalo é porque não é para ser realmente. A pessoa só faz o que sabe fazer. Até aí tudo bem? Bom, posso parar por aqui? Alguma pergunta? Sim? Ok? Muito confuso? Quem achou que estava confuso? Quem que achou que estava confuso a palestra? Às vezes eu começo a ir para um conhecimento mais vertical, eu seguro a garganta e tento continuar aí um papo mais tranquilão. Tá bom? Agora, vamos aprender então, já que nós decidimos que todo mundo sabe o que sabe fazer, né? Só faz o que sabe, que nós percebemos que todo mundo é igual, né? Que a mesma sentimento de autoestima baixa, de insegurança, todo mundo tem, né? Todo mundo tem, né? Isso é para todo mundo, não é só para nós. Eu decidi que eu não quero ser mais vítima, eu quero gerenciar, né? Tudo que eu estou passando. Então, vamos aprender a gerenciar. Primeiro, deixa eu pegar e ver. Toda vez que eu tiver que falar alguma coisa para alguém, se eu começar atacando,
Vou fazer melhor. Se eu atacar você, Bianca, se eu atacar você para dizer um defeito seu ou que eu não estou gostando de você, como você vai reagir? Normalmente, como nós reagimos quando alguém ataca? Você tem que defender. Toda vez que eu tiver que me defender, eu já não estou escutando mais o outro. Percebam que eu estou falando para vocês. Toda vez que eu atacar a pessoa, ela já está pensando, a cabecinha dela já está pensando na resposta para poder me atacar ou justificar. E neste momento, ela não está mais me ouvindo. Portanto, é inútil. Vocês já repararam em brigas, quando parece que as duas pessoas estão falando paralelamente, as duas estão falando e nenhuma está ouvindo a outra? Em nenhum momento? Se eu conversar com a mãe da Bianca, eu vou achar que a Bianca é outra, não é essa Bianca. Se eu converso com a Bianca sobre a mãe da Bianca, eu vou pensar que é outra mãe. São pessoas que moram na mesma casa e uma não conhece a outra. Ok? Quando nós vamos conversar, a primeira coisa que nós temos que fazer é dizer o lado bom da pessoa. Primeiro, isso é técnica. Primeiro você concorda para depois dizer o que você quer. Mãe, o que a senhora fez por mim, e senhora você, né? Porque, enfim, a mãe, né? O marido, você nisso é maravilhoso. Quando você for falar de você, fala de você, não é do outro. Vamos supor, o seu marido gritou com você. Por que você gritou comigo? Fale por que o grito do marido não é bom para você. Olha, eu não consigo. É uma deficiência minha. Eu tenho um limite que eu não consigo. Toda vez que você grita, eu me sinto mal. Vocês percebem a diferença ou não? Primeiro eu digo, olha, você é uma pessoa maravilhosa. Nisso, nossa, você inclusive me ensinou muito. Porém, né, tem algo que eu gostaria de falar de mim, é uma reação que eu tenho e que não tá bom pra mim. Vocês percebem? Porque quando a gente vai conversar, a gente vai atacando o outro. É porque você fez isso comigo, você não tem direito de fazer isso comigo. Você me abandonou naquele dia no baile, ou você não foi e comprou meu danoninho, sei lá o que for. Primeiro, eu reconheço a importância que a pessoa tem na minha vida, a importância que a pessoa tem na minha vida, porque eu quero que ela permaneça na minha vida, e depois eu falo que não está agradando a mim, porque eu não consigo perceber aquilo, eu não consigo lidar com aquilo para mim bate de uma forma ruim. Olha a diferença. Então não existe uma conversa que não dê certo quando primeiro você fala, reconhece a importância que a pessoa tem na sua vida e depois você fala de você e não da pessoa. Mesmo que ela tenha tomado uma atitude que não tenha sido legal com você. Porque, em última análise, é você que não tem condição de passar por aquilo porque você não consegue. Porque tem pessoas que conseguem. Se alguém gritar comigo, eu grito junto. Agora, vocês, além de não gritar, têm crise de pânico. Quer dizer, então o teu problema é você que não sabe lidar com isso. Então fale isso. Por que vocês não verbalizam isso? Olha, até o presente momento eu não posso isso, não consigo lidar com isso. Confie no sentimento, na afetividade, no amor. Né? Acreditem de verdade em tudo isso. Porque funciona, viu? Porque funciona. Bom, alguma pergunta? Querem mais algum exemplo? Eu falei o grito de uma forma simbólica, tá bom? Não é para sair o pessoal gritando, não, tá?
Eu falei de uma forma assim, um grito não é só gritar, aumentar a voz. Isso você aprende sendo assertiva. Você pode falar o que você pensa sem precisar gritar, chorar, ter raiva, jogar as coisas no chão, bater porta. Viu? Eu garanto. É só aprender a ser uma pessoa assertiva, falar o que eu sinto. E olha que bom, olha que bacana. Toda vez que você colocar o teu conteúdo, verbalizar, você tem menos sintomas. Que só tem sintomas quem não sabe falar de si. O que é falar de si? Toda a sua angústia, a sua dor. Alguma pergunta? Então, Sandra, que tal aprender de outra forma? Existem outras formas. Lembra da reunião da semana passada? Quem não viu, acessem o vídeo, né? Lembra da caixa de ferramenta? Para quem só tem martelo, o mundo inteiro vai ser um prego. Agora, compra umas ferramentas novas aí para sua caixa. Tem tantas maneiras muito melhores de lidar com tudo sem precisar o descontrole emocional, né? O troço não é nem prego, mas só tenho um martelo, então eu vou pregando todo mundo, na cruz, fora da cruz, na parede da minha casa. E para mim o mundo virou martelo, virou um prego, só tenho um martelo na minha mão. Lucila, meu vizinho tem pânico, a esposa dele criticava muito, ele dizendo ser frescura, e hoje ela está com pânico também. E disse estar sentindo que o marido... Pode, e não é o primeiro caso, viu, Lucas? E não é o primeiro caso, viu? Eu garanto a você que existe aí, primeiro que existe algumas coisas atrás disso, né? Então, é aquela coisa, né? Agora, não julguem tão facilmente as pessoas, sabe? Aqui no Ocidente, nós não aprendemos a lidar com as coisas, situações e que nós não estamos vendo, né? Então, não julguem tão fácil, não percam a paciência, ensinem. Olha, eu falo a mesma coisa há 15 anos. Há 15 anos eu repito o que eu acabei de falar hoje. Quais são os sintomas da síndrome do pânico? São só 13. Todo mundo podia decorar a bagaça, mas me perguntam há 15 anos a mesma coisa. E há 15 anos nós respondemos a mesma coisa. O que significa isso? Ensinem também as pessoas. Não percam não desistam de informar o seu pai, a sua mãe, o seu marido, o seu melhor amigo. Levar com maturidade a educação dos seus filhos. Não é? Ah, mas não adianta, Lucila. Não adianta sim. Lembra do exemplo? Mas se você continuar com ganhos secundários, se você tiver medo de crescer, se você não quiser ter responsabilidade, vai ter que passar por isso mesmo. Uai. Não é isso? Eu dou um exemplo e vou repetir porque eu gosto de deixar gravado isso. Nós recebemos em aberto no Facebook, aberto a todo mundo ler, apesar da comunidade ser fechada, né? Mas 3.000 pessoas, querendo ou não, podem acabar ler, o pessoal metendo pau, né? No marido, na esposa, no pai, na mãe. Aí você fala, ué, mas o que te prende? Vai pra vida. Vai lavar privada, vai ser faxineira, vende coxinha na praia. Vai cuidar da vida. Ah, eu não posso porque eu tenho medo, eu tenho pânico, eu tenho agorafobia. Ah, então peraí, você que está usando os outros, né? Está reclamando do quê? Use e abuse, mas tenha pelo menos, faça disso uma coisa boa, porque você está precisando. O pessoal, além de estar precisando, ainda mete pau. Você percebe? Então isso é maturidade. Não, se eu estou no momento passando por algumas dificuldades, se no momento eu não estou bacana, então eu vou fazer do meu núcleo, da minha família, das minhas relações, algo o mais saudável possível. Então eu não vou fazer birra, eu vou colaborar. Aí eu não saio de casa, mas também não lavo uma louça, por exemplo. Né? Aí eu não saio de casa, estou até afastado, não consigo ir para a rua. Então ninguém ajuda na casa. Oi, Mel.
Né? Então, Del, então aí que eu falo, é bacana colaborar, é bacana mostrar que mudou, que percebe a limitação de alguma forma por um período, é temporário, porque isso tem cura. Então, eu vou ajudar o meu contexto, eu vou ajudar a minha família, vou colaborar. Então, que fique na zona de conforto, mas uma zona de conforto, né, Del, limpinha. Tem como ser limpinha o negócio? Ah, é delicioso, Bianca, porque você produz a mudança também no outro. Através do quê? Sempre do exemplo. A minha família só veio me entender quando assistiu aquela. Então, Lucas, é uma forma de lidar. Fazer o pessoal participar das reuniões, imprimir coisas de sites, né, realmente de referência sobre o assunto e fazer uma reunião na sala. Eu brinco também, eu falo muito com o pessoal aqui, né? Bem que hoje em dia a assistência médica também tá um horror, né? Mas eu brinco também com isso. Ah, eu não tenho condição de ter assistência médica. Eu tenho que esperar o SUS de 4 em 4 meses, a psicóloga do SUS, eu tenho que. Tudo remédio do SUS. Aí você pergunta, por que você não tem assistência médica? Que, né, tá um pouquinho melhor, dá para você marcar, ter um acompanhamento psiquiátrico, porque nós estamos falando de um tratamento a médio prazo. Ah, porque eu não tenho dinheiro. É muito caro. O que vocês acham disso? É muito caro? Ou é, ou nós precisamos priorizar? É, caro é, né? Poderia ser, nós poderíamos ter uma assistência médica gratuita, porque nós pagamos impostos e poderia ser pelo governo, né? Mas não tem isso. Como é que nós vamos fazer? Alguma solução tem que ter. Sai menos, bebe menos, não tem internet, pede R$ 10 para cada um da família para chegar a 110. Ai, dá um jeito, vai fazer bolo na cozinha, vende pro porteiro. Ué, a prioridade não é a tua saúde? Por que você não quer ficar bem? Vai dar conta do recado. O problema é seu, não é do universo, é seu. Não é, Mi? Então tem solução. Aí você fala, mas por que você está usando o SUS? Ah, porque eu não tenho R$ 110, R$ 120 no mês para pagar assistência médica. Aí você faz uma conta de 15 minutos, a pessoa tem muito mais do que isso. Isso aí, Bianca. É isso aí, Bianca. E vamos pedir colaboração emocional, respeito. Eu até falo muito isso. Não precisamos de que as pessoas entendam o que é síndrome do pânico, porque é algo complicado mesmo da nossa educação, o pessoal saber o que é. Agora, respeito é obrigatório, mas só dá respeito quem realmente tem uma postura diferenciada. De verdade. Nossa, fiz uma besteira aqui, peraí.